A paz do Senhor Jesus a todos que estão agora, neste momento, me assistindo através desse vídeo. Eu quero deixar duas palavras de Deus hoje aqui. Uma para o novo convertido e outra para aquele cristão jamais cascudo, como diz na linguagem aí, né? Então, primeiro eu vou falar do novo convertido, como que ele deve buscar a justiça de Deus. E aqui diz em 1 Pedro, capítulo 2, né? Versículo 1, dizendo assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, inveja e todas as murmurações, e desejai afetuosamente como meninos novamente nascido. Quer dizer, você tem que ser nascido de novo. Foi o que Jesus falou para Nicodemo. Se tu não nascer de novo, não entra. Se não nascer da água do Espírito, não. Se não nascer de novo, você não vê. Mas se não nascer da água do Espírito, você não entra. Aí diz aqui: desejar afetuosamente como menino, novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo, para que por ele você possa crescer. Então você precisa conhecer um evangelho genuíno. Você precisa conhecer um evangelho sem o fermento dos fariseus, um evangelho puro. E esse evangelho é um evangelho que você torna você um filho de Deus, um justo de Deus, e que você se alimenta desse evangelho como um leite que te dá, um leite puro, que vai te dar saúde espiritual para você alcançar o reino de Deus. Então ele fala, desejar afetuosamente como menino, novamente nascido. Quer dizer, você tem que começar do beabá. E um leite racional não falsificado. Se você pegar uma palavra meio falsificada, você vai crescer com alimento contaminado, para que por eles vá descrescendo. Então eu quero deixar essa palavra para vocês, novo convertido, que está começando agora, ou está começando a conhecer a Bíblia hoje, talvez através dessa palavra, mas que vocês têm que desejar como uma pessoa que nasceu de novo, e desejar um leite puro, uma palavra pura, uma palavra sem o fermento dos fariseus, para alimentar a sua vida. E a segunda palavra que eu quero deixar, ela está em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, diz assim a partir do versículo 12. Porque devemos já ser mestre pelo tempo que ainda necessitais, de que se vos torneis a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Quer dizer, vocês vão ficar vivendo a vida inteira no leite, vocês estão na hora de comer um alimento mais sólido. É esse alimento sólido que eu quero nesta noite servir a você. Aí ele fala, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Quer dizer, quantas pessoas hoje estão vivendo o evangelho há anos, mas como menino, sem discernimento, sem conhecimento das consequências, sem conhecer as consequências. Mas ele fala, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Olha bem, amado, perfeito, os quais, em razão de costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem quanto o mal. Quem é os perfeitos? A Bíblia fala, ou melhor, a Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo 17, com Abraão. Deus falou para Abraão, Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Quer dizer, Deus requer de nós que nós sejamos perfeitos. Mas quando eu falo que Deus requer de nós perfeição, a gente nunca vamos apresentar a Deus uma perfeição nesta carne. Mas o que Deus está querendo de nós é uma perfeição na fé. Deus quer que nós venhamos a aperfeiçoar a nossa fé. E muitas das vezes, para aperfeiçoar a nossa fé, nós somos levados a provações. Nós somos levados, muitas das vezes, a confrontar com a verdade. Aí ele fala, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem quanto o mal.
Então, querido, quantas pessoas hoje estão vivendo o evangelho e vivendo de leite? Não estão buscando um alimento mais sólido para que eles possam suportar nos dias maus. Quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 6 sobre as armaduras de Deus, uma das partes da armadura que vocês talvez não tenham prestado atenção, ele fala, é o capacete da salvação. É você ter a consciência, que capacete se põe na cabeça, pelo menos que eu sei. É você ter a consciência que Deus já te libertou dos seus pecados. E lá depois do capítulo 6 mesmo, lá acho que no versículo 15, me parece, 14, ele fala assim, e calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. Qual é o evangelho da paz? O evangelho da paz é o evangelho que te dá a justificação, como diz em Romanos 5. Justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Quantas pessoas hoje vivem sem essa paz com Deus, porque vivem em pecado, vivem cheio do pecado, e eles não têm condições, ele não crê e jamais tem coragem de dizer que ele é justo de Deus. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês. Vocês que já são cristãos, capítulo 5 de Hebreus, a partir do versículo 12. Mas no versículo 13 ele fala, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Deus não quer que você seja menino. Deus quer que você seja um adulto. Então ele quer que você busque um alimento mais sólido. Você imagina uma pessoa crescer até os 40 anos bebendo só leite, mamadeira. Misericórdia, né? Então está na hora de você buscar aí uma macarronada, uma salada, né? um churrasco. Então, no sentido figurado, eu quero que você busque mais conhecer a justiça de Deus. Porque a Bíblia fala que toda a Escritura é divinamente proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir o homem em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para ensinar os outros. Então, 2 Timóteo 3,16. Então, é essa palavra que eu deixo para abençoar a sua vida. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. O homem é de Deus. Então, olha que importância de você entender isso. Vou ler. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir o homem em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Tem gente que fala assim, perfeito é só Jesus. Quer dizer que a fé de Jesus não te tornou perfeito? Então, eu vou falar como Deus falou para Abraão. Anda em minha presença e ser perfeito. Deus jamais vai pedir algo que nós não possamos oferecer. Amém? Medita nisso. Pense nisso.